Demorou, mas hoje eu vim conversar contigo sobre esse livro que se chama Mentes Perigosas. E esse livro é da Ana Beatriz Barbosa Silva, psiquiatra. E ela é autora de outros livros também, como aqui até tem aqui em cima, aquela autora do Mentes Perigosas, tem também Mentes Ansiosas. Todos esses livros, então, são para falar sobre mentes, né? Sobre o estudo, então, de pessoas, né, com alguns tipos de transtorno. E nesse livro aqui sobre mentes perigosas, ele vem falar sobre o transtorno mental aqui, sobre a psicopatia, né, que é o que diz, né, o psicopata mora ao lado. Eu sou muito fã da Ana Beatriz, eu acho que ela tem uma visão sobre as coisas assim muito bacana. A forma dela de abordar os assuntos da mente, principalmente, é muito legal a forma que ela aborda. Então, gosto muito dela e eu sabia que o livro dela, né, um dos livros dela, não li os outros, mas eu tenho certeza que todos eles vão nessa mesma linha de tentar explicar um pouquinho, né, do que se passa na mente do ser humano, né? E em especial esse aqui do Mentes Perigosas, que fala sobre a psicopatia. E por que eu gosto desse tipo de assunto, né? A minha formação acadêmica é direito. E no direito a gente vê muitas histórias, né, de N situações, enfim, e muitas delas, né, que envolvem, né, principalmente crimes cometidos por pessoas que atravessam, né, esse tipo de transtorno. E também algumas cadeiras que fazem parte do currículo do direito, né? Psicologia jurídica, né? Então, todo profissional do direito acaba sendo um pouco psicólogo também, né? Com os seus clientes e, enfim, no seu dia a dia, né? De escritório, principalmente. Todo profissional realmente precisa dar uma de psicólogo, às vezes, né? Para entender ali a situação que está se passando com o seu cliente. Então, como essa é a minha formação acadêmica, eu gosto muito desses temas e me chamam a atenção, enfim, e toda a abordagem, né? Eu tinha assistido alguns podcasts da Ana Beatriz, a Bia, né, como a maioria chama ela, e ela fala muito desse livro, assim como ela fala dos outros livros dela, e por essa razão eu comprei para ler. Esse livro, ele é uma edição comemorativa de 10 anos do lançamento dele, então ele tem uns capítulos a mais do que o capítulo ao qual ele foi lançado, né? Das primeiras edições, né? Corrigindo a informação. Então ele tem capítulos a mais. E os capítulos a mais aqui, alguns deles, né, ele aborda a questão política também, né? Então, mentes psicopatas dentro da política, né? Esse é um dos capítulos a mais que tem nessa edição comemorativa. E já adiantando, né, um pequeno spoiler, não fala da nossa política atual, então não fala dessa polarização política que a gente tem, mas ela fala sobre as mentes mundiais, né, sobre aqueles casos que todo mundo conhece, por exemplo, Hitler, Stalin, Mussolini, tem aqui o Pinochet, né, do Chile, e tem um outro que foi um ditador que eu nem sabia, né, na região asiática ali, então vale a pena ler, vale a pena conhecer as histórias, né, ela esmiuça muito bem essas histórias, ela traça o perfil dessas pessoas, assim, de uma forma muito clara, muito dinâmica, de uma forma, assim, bem objetiva, sabe, é muito legal. E aqui também, nesse livro, ela fala sobre o caso da Daniela Pérez, né, que é aquela atriz, enfim, que foi morta pelo ator, que era colega dela, que se dizia apaixonado por ela e tal. E aí até o próprio prefácio é da Glória Pérez, né, que é a mãe da Daniela. Quem for um pouquinho mais das antigas vai lembrar da novela, né, que estava se passando, e aí o ator mata a colega dele de trabalho, né, que eles eram ali Ela era a principal, acho que com outro rapaz, e ele era meio que o coadjuvante, daí ele tava com inveja dela, algo assim, e acabou matando ela. O crime, até hoje, às vezes se comenta sobre esse crime, então ficou muito conhecido. E aí, então, ele é tratado também nesse livro. E eu destaquei aqui, até eu deixei marcadinho, porque eu acho que vale super a pena mencionar. Não vou dar tanto spoiler do livro também, porque né, quem tiver interesse de ler, também não vale a pena ficar contando todo o livro, né? Mas é importante dar algumas pinceladas. E eu destaquei aqui um parágrafo que a Bia fala sobre o que é um psicopata, né? E, enfim, sobre, né, psicopatia. Então eu vou ler para vocês esse trechinho e depois vou passar mais algumas informações sobre o livro. É importante destacar que ninguém vira psicopata da noite para o dia. Eles nascem assim e assim permanecem durante toda a sua existência.
Os psicopatas apresentam em sua história de vida alterações comportamentais sérias, desde a mais tenra idade até os seus últimos dias, revelando que, antes de tudo, a psicopatia se traduz numa maneira de ser, existir e perceber o mundo. O que ela quis dizer com esse parágrafo, né? As pessoas de fato não se tornam psicopatas, porque aí tu vai determinar essa pessoa como um outro, vai imputar crimes de outra forma e vai atribuir a essa pessoa outros tipos de desvio de personalidade, né? Que não o de um psicopata. Porque o psicopata, de fato, né, de acordo com o que ela esmiuça aqui, um psicopata ele não nasce da noite para o dia. Ele não vira um psicopata. Um psicopata ele apresenta sinais desde a infância. Sabe aquelas crianças às vezes perversas que a gente, eu digo, né, a sociedade, às vezes os próprios pais não querem admitir que aquela criança, ela é terrorista, sabe? Aquela criança que ela não tem piedade em maltratar um animalzinho, em maltratar um coleguinha da escola, em maltratar um idoso, enfim. Quando ela apresenta alguns sinais e que ela se mostra perversa desde pequena, é muito importante estar atento aos sinais que a criança está dando, porque tu pode, de alguma forma, acompanhar isso, levar no psicólogo, levar em um psiquiatra para essa criança ter um acompanhamento, porque ali já se mostra sinais e traços de psicopatia. Toda criança vai ser? Não. É alguns traços específicos que um profissional vai saber identificar, né? Um bom profissional vai te ajudar a identificar e vai saber identificar naquela criança que ela já tem alguns traços e é preciso ficar de olho, porque só tende a piorar. Né, de acordo com as informações aqui da Bia, só tende a piorar mesmo. Então, o livro vem falar, né, basicamente de pessoas que apresentam esse desvio de caráter. E por que ela escreveu esse livro, né? Por que esse livro tem todas essas informações, fala de grandes nomes aí da política, né, da nossa história, fala de casos, então, de pessoas famosas, outros de pessoas que eram anônimas e acabaram virando manchete nacional, outros que não viraram manchete nacional, mas são também psicopatas. Ela conta inúmeros exemplos aqui, inúmeras histórias que são reais, que chegaram até o consultório dela. Como falei, muitos se tornaram aí casos da mídia. Então, para nos mostrar, e ela traz um dado, que 4% da população mundial é composta por psicopatas. E essas pessoas, elas estão em qualquer lugar. Ela pode ser um colega de trabalho, ela pode ser alguém da nossa própria família, ela pode estar no nosso círculo de amizade, ou ela pode estar dentro da nossa casa e a gente não sabe. Porque um psicopata, ele é uma pessoa ardilosa, é uma pessoa que se comunica muito bem, é uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que parece ser a pessoa perfeita? É aquela pessoa assim que tu olha e diz, meu Deus, eu encontrei a pessoa dos meus sonhos, eu encontrei a amizade dos meus sonhos, eu encontrei o funcionário dos meus sonhos, e daqui a pouco essa pessoa vem e te dá uma rasteira, te prejudica, te dá um calote sem tamanho, ou às vezes tira a tua vida. E aqui, tirar a vida pode ser realmente tirar a tua vida ou arruinar a tua vida a ponto de que tu fique completamente destruído e sem nada. Então, como esse dado, né, de 4 milhões de pessoas, 4%, né, de pessoas psicopatas em todo o mundo é um número relevante, levando em consideração a população mundial, a Bia quis fazer esse livro e quis trazer todas essas informações que estão no livro como uma forma de alerta, para que a gente possa ler, possa se informar, possa conhecer um pouquinho das características de um psicopata e possa ficar de olho aberto, possa ficar antenada para não cair nas garras de um psicopata, porque a partir do momento que qualquer pessoa cair nas garras de um psicopata, essa pessoa está com a vida em risco. Porque, assim como eu estava falando, né, eles são muito ardilosos, assim, então ela contou algumas histórias ali, né, de pessoas assim que, nossa, o cara era perfeito, ele se dizia advogado, ele se dizia que tinha morado fora do país e tal, enfim, parecia ser a pessoa perfeita, aquela pessoa que tem uma boa lábia, que conversa muito bem, que sabe identificar se tu tá precisando de alguma coisa, que te enreda assim de uma forma que né, a menina ali da história achou que realmente tinha encontrado alguém perfeito.
E aí quando ela começou a insistir, me leva pra conhecer a tua família, né? Eu queria muito conhecer eles e tal, já que a gente tá entrando num relacionamento. Ele sempre dizia assim, que não podia, que a família dele era muito difícil, que a família dele não queria que ele se relacionasse, porque parece que ele só morava com a mãe, algo assim. Então ele, né, tentou manter a família dele à distância. Passado o tempo ele contou uma história lá, fez a pessoa, enfim, gastar o dinheiro dela com ele e tal, emprestou uma grana e tal. E aí esse cara, né, resumindo a história, deu no pé. E aí depois que ele deu no pé, parece que aquela cortina assim abre, as máscaras caem, né? E aí a pessoa percebeu que tinha sido enganada, que tinha caído em um golpe, que na verdade não é que ele não queria apresentar a família, é porque na verdade a família dele sabia que ele tinha esses problemas, que ele era um golpista psicopata, então ele não se dava bem com a família, e se ela tivesse conhecido a família, eles iriam alertar ela, então, que ela estava passando, ele estava correndo risco, então por essa razão ele não quis apresentar. E aí ela ficou sem dinheiro e tal, enfim, vale a pena ler, gente, eu acho que é super legal. Essas pessoas, elas circulam entre nós, como eu falei, disfarçadas de amigo, de namorado, de namorada, porque tem mulheres também. Não é só que a gente às vezes acaba falando de histórias masculinas, que o livro traz, mas tem muitas histórias também de mulheres psicopatas, mulheres que arruinam, que usam as amizades, né, só para obter benefício próprio. Então o psicopata, ele é aquela pessoa que gosta de se vangloriar, que gosta de obter benefício para si usando os outros, que gosta de se dar bem, que gosta de viver bem e não tá nem aí se tá ferrando outra pessoa, se tá prejudicando outra pessoa, se tá passando por cima da outra pessoa. Isso que é muito importante mencionar, porque talvez alguém diga assim, mas tudo bem, é só não fazer amizade, é só não me relacionar. Só que essas pessoas, a gente tem que ter o olho aberto, porque pode estar na faculdade, num clube, pode estar no trabalho, pode estar em qualquer lugar. Então, se a gente não ficar de olho aberto, a gente pode cair aí na lábia de alguém e pode se dar muito mal, pode ser muito prejudicado por conta, então, de cair na conversa de alguém que não deveria. Então, assim, as pessoas dão sinais, por isso que é sempre muito importante a gente observar os sinais para não cair em nenhuma cilada. Quando a gente vê que a pessoa é perfeita demais, tem que ter cuidado, né? E quando a pessoa às vezes não deixa que a gente invada muito ela, muito a intimidade dela, que ela se né, desvia assim, de perguntas que a gente faça que vão aí entrar na intimidade, quando a pessoa não se abre muito, quando a pessoa não quer abrir muito, a gente tem que ficar com o pé atrás. Tem pessoas que realmente são assim, que são mais reservadas, que não gostam de estar abrindo a sua vida, com certeza tem, e não são psicopatas, né? Isso que a gente tem que aprender a diferenciar. Mas quando é aquela pessoa que ela quer contar muita vantagem, e que ela só quer demonstrar o seu lado bom, o seu lado positivo, o seu lado vitorioso, e ela não demonstra nunca nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de fraqueza, ou nada que possa inferiorizar ela, tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas, elas são muito ardilosas, e aí a chance da gente cair em uma cilada, aí, como eu sempre falo, né, é bem grande. E é importante mencionar que psicopatas, de acordo com a Bia, e outros autores, claro, são pessoas que não sentem culpa. Então elas podem te prejudicar, elas podem tirar a tua vida, elas podem passar por cima de ti, podem te deixar numa fria tremenda e financeira também, e elas não sentem nenhum tipo de remorso, não sentem nenhum tipo de culpa. Eles não se arrependem, não sentem nenhum tipo de compaixão, não demonstram nenhum tipo de sentimento e inclusive eles podem ainda fingir sentir alguma coisa só para chegar perto, só para se mostrar uma pessoa bondosa, né, de alguma forma, mas eles são extremamente frios e calculistas. E também eles podem passar por cima de qualquer pessoa para alcançar os objetivos deles. E não importa o grau de parentesco, eles podem passar por cima da mãe, do pai, do irmão, do primo, do tio, da tia, da vizinha, enfim, seja quem for. Eles não estão nem aí, seja quem for a pessoa, se eles precisar passar por cima, se precisar fazer qualquer coisa para prejudicar essa pessoa para conseguir alcançar o que eles desejam, eles vão fazer. Por isso que é muito importante identificar esse tipo de personalidade, porque se tu tiver sendo um obstáculo ou se tu tiver na mira de uma pessoa assim, a chance de tu se dar mal é bem grande. Então, gente, esse era o livro que eu queria comentar para vocês que eu tava lendo. Ele tem mais ou menos 280 páginas, 282 páginas,
Então ele não é muito grosso, assim, é uma leitura bem boa. Ela é dividida em capítulos, então vai contando as histórias, vai situando a gente dentro das histórias. Como eu falei, o objetivo desse livro então é alertar as pessoas para que ninguém caia na lábia de um psicopata, né? Para que as pessoas possam identificar os sinais de alguém que está tentando se aproveitar e levar vantagem. E é muito importante que qualquer pessoa, todas as pessoas tenham a sensibilidade de conseguir interpretar os sinais de alguém que está tentando se aproveitar delas, de alguém que está tentando se aproveitar de alguma situação. Porque geralmente um psicopata ele vai chegar perto de uma pessoa que está vulnerável. Porque como eles têm toda a lábia, eles sabem conversar e eles sabem ver a fraqueza das outras pessoas, eles vão usar a fraqueza das próprias pessoas contra elas mesmas. Então eles adoram chegar perto de pessoas que estão fragilizadas sentimentalmente, principalmente, para que eles possam se aproveitar disso. Mas não só disso, mas esse é um perfil de pessoas que eles gostam muito, né, de abordar, porque eles sabem que a pessoa está fragilizada, então é mais fácil de enganar, é mais fácil aí de adentrar na vida dessas pessoas. Por isso que é muito importante, por isso que é um alerta que esse livro traz. E o objetivo é justamente, né, que as pessoas possam identificar, então, essas pessoas. Então era essa minha dica, eu acho que vale mesmo a pena ler, muito legal esse livro, gostei bastante. E se vocês também gostam de temas assim, ou têm curiosidade, vale a pena a leitura, é bem legal. Certo, gente? Então eu estava devendo, né, de vir aqui falar para vocês sobre um livro. Como eu tenho, né, a triste mania de ler os livros até a metade, esse livro já faz uns 2 meses, mais ou menos, ou 3, quase, que eu tava lendo ele. Aí eu parei, fiquei quase um mês sem ler, e depois eu voltei e finalizei. Por isso que eu demorei para vir aqui falar sobre um livro, porque eu tenho esse defeito. Tem outros livros que eu já comecei a ler, mas eu parei na metade. Então, assim que eu retomar a outra metade, eu venho aqui conversar com vocês, tá bom? Então, esse era o meu vídeo de hoje, essa era a minha dica de hoje, então. Leia um livro Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, da Ana Beatriz Barbosa Silva, tá bom? E eu volto então em um outro vídeo trazendo mais dicas pra vocês. Fiquem bem, um grande beijo e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!